Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando esse vídeo para falar um pouco a respeito do dumping, um conceito que os governos amam, porque isso expande o seu escopo de controle sobre a economia, mas que não tem nenhuma base, nenhuma fundamentação econômica. Trata-se de mais uma falácia que o governo usa para te controlar. E as faculdades de economia amam ensinar o dumping. O pior é que as criancinhas já aprendem isso na escola. É um estupro intelectual, uma pedofilia intelectual. Então vamos acabar com essa porcaria dessa falácia do dumping aqui. Eu tô com muito sono, eu tava deitado quando me veio a ideia de falar do dumping aqui. Inclusive teve um membro do grupo Libertarianismo que pediu. Eu tava quase deixando para amanhã, mas resolvi falar hoje. Então é o seguinte, o que os mainstream, os estatistas dizem, é que algumas empresas vendem um produto abaixo do preço de mercado, ou abaixo daquilo que seria lucrativo, para levar empresas menores à falência. E depois que essas empresas menores vão à falência, eles tomam conta do mercado, ganham todo o market share e se tornam hegemônicos. Então isso faria com que oligopólios e até monopólios se formassem, e o argumento é que então o Estado deveria impedir que isso acontecesse. Para começar, o Estado é um monopólio. E depois que é a interferência do Estado na economia através de regulações, que faz com que as empresas pequenas tenham que sair do mercado e não possam arcar com o compliance regulatório. Isso sim concentra o mercado, não a concorrência. Em toda a história econômica não existe um caso de dumping que tenha resultado em oligopólio sem que houvesse interferência regulatória do governo no setor. Um exemplo que o economista Murray Rothbard dá é o caso dos camarões. Então existiam lá os pescadores de camarões nos Estados Unidos, mas ao longo da década de 70, 80, a tecnologia da indústria de camarões, aqueles criadouros, foi se desenvolvendo em outros países, no Chile, no Vietnã, e com isso eles começaram a vender camarões muito barato para os Estados Unidos. Ficou mais barato importar do que comprar aquilo que era produzido lá dentro. Aí o que os produtores de camarões fizeram, os americanos? Foram chorar para Washington, dizendo que isso era um dumping internacional. Como é que o chileno vai se coordenar com o vietnamita para destruir o Zé Minhoca lá, o redneck que pescava camarões lá nos Estados Unidos? Então era do interesse do consumidor americano comprar camarões mais barato. O problema é que entrou o lobby. Então tudo que o dumping faz é impedir que as tecnologias que aumentem a produtividade tenham efeito. É impedir que a divisão de trabalho numa economia tenha efeito. É impedir que os interesses do consumidor sejam atendidos porque existe lobby. E se você acha que é possível simplesmente eleger políticos que não cometam esse tipo de barbaridade em troca de voto, você ainda não entendeu como uma democracia funciona. Democracia é exatamente isso. Grupos políticos bem organizados fazem lobby e prejudicam toda a população de uma maneira difusa. Então a democracia é o atendimento de diversos interesses escusos com o prejuízo de toda a população. É assim que a democracia funciona. Mas então o dumping não tem problema? Não. Todas essas agências, antitrust, o CAD, foram criadas por pressão de grandes empresas que queriam se tornar monopolistas e usar a desculpa da concorrência para destruir os concorrentes menores. Quem escreve muito sobre isso é o Gabriel Kolko, que é um dos poucos comunistas que criticou o corporativismo mesmo, ao invés de criticar o capitalismo. E eu sugiro também o livro do André Ramos, que escreve muito bem. Ele fez uma tese sobre antitrust. O livro dele é excelente, trata não só de dumping, como também da liberdade de formar cartéis e de como isso é de interesse do consumidor, que existem cartéis bons e que os cartéis ruins só se formam com a interferência do Estado. Mas vamos lá. Para começar, é impossível que uma agência do governo, um burocrata, um planejador central, possa divisar o que é o lucro. Porque o lucro é psíquico, é subjetivo. O lucro é um fenômeno psicológico, onde o indivíduo age e espera chegar num estado subjetivamente melhor do que aquele estado onde ele se encontrava. É por isso que o homem age. Isso é a base da praxeologia. Então é impossível para o governo argumentar o que seria lucro para um empresário. Muitas vezes, o empresário pode vender abaixo do que seria o lucro contábil dele, mas não o lucro econômico. Ele pode estar fazendo uma campanha de marketing, por exemplo, para divulgar o produto via boca a boca dos próprios consumidores. Ou então ele pode estar evitando uma perda maior. Vamos supor que haja uma flutuação na demanda do produto que ele vende.
Então, ou ele vende mais barato, ainda que ele tenha prejuízo, ou ele não venderá nada e terá um grande prejuízo. Então, ele estaria fazendo um hedge, por exemplo. Vamos supor que o cara vende um produto perecível. Sei lá, o cara vende caqui. E o caqui vai estragar. Então ele vende abaixo do preço para poder eliminar logo esse lote aí. Então não dá para saber. Logo, eu posso afirmar peremptoriamente que qualquer tentativa do governo de combater o dumping não passa de controle de preços. E controle de preços é uma coisa que devia ser punida com a morte. Toda vez que houve controle de preço na história econômica da humanidade, houve escassez, houve tragédia, houve morte. Uma outra coisa é que as empresas menores, aquelas que teoricamente estariam sofrendo com o dumping, elas precisam aprender a se diferenciar. As empresas menores podem vencer as maiores através da diferenciação. Essa é uma estratégia de obter um market share. Então, se o seu concorrente está ganhando porque ele vende barato, ganhe dele se diferenciando, oferecendo um produto de melhor qualidade para o consumidor, oferecendo alguma coisa mais específica, mais local. Então, essa pressão vai fazer com que haja a possibilidade do empresário entender a necessidade de procurar uma forma de diferenciação. De certa forma, essa prática de vender abaixo do preço comunica essa necessidade de diferenciação ao empresário, que precisa estar alerta. Empreenda, vem do latim prehenda, que significa alerta, certo? Então, ao contrário do que dizem, a liberdade de vender abaixo do preço vai fazer com que o mercado se torne mais diferenciado, mais localzinho, menos homogeneizado e pasteurizado. Aberrações econômicas, como nós vemos hoje, por exemplo, você vai lá no Champs-Élysées, em Paris, aquela arquitetura maravilhosa, mas as lojinhas são todas a mesma porcaria que se encontra aqui no shopping. Você precisa procurar um pouco melhor em Paris para achar alguma loja típica, local, para você realmente saborear a cultura parisiense. Por que isso? Por causa das regulações econômicas, impostos e assim por diante, que só as grandes redes e grandes corporações podem sobreviver. Isso tem que acabar. Se você realmente quer fazer alguma coisa em prol da concorrência justa, eu sugiro que você pegue um caça-bombardeiro e bombardeie o CAD. E bombardeie todas as agências reguladoras do governo. Transforma aquilo em ruínas. E se alguém tentar fugir de lá, você passa fogo. Aí sim, nós vamos ter uma concorrência justa, por assim dizer. O grande ponto é a liberdade econômica. É isso que pouca gente entende. Além disso, um dumping não seria sustentável no livre mercado. Aquela ideia de que o cara vai vender abaixo do preço até extinguir os concorrentes é furada. E quem diz isso é porque nunca trabalhou na vida, não conhece como funciona uma empresa, nunca ouviu falar em conceitos contábeis. Até quando uma empresa pode torrar o seu capital, deixando com que os seus concorrentes se fortaleçam em relação a ele próprio para vencer um concorrentezinho menor? Então você imagina uma grande rede que quer entrar numa cidadezinha. Lá na cidadezinha tem a loja da Dona Clotilde, a lojinha local. Aí a grande rede fala, vou vender abaixo do preço para destruir a Dona Clotilde. Muito bem. Enquanto ele faz isso, enquanto ele torra o seu próprio capital, ele está deixando de investir na própria operação, de ter lucro reinvestível, e com isso ele está fortalecendo os concorrentes, as outras grandes redes que existem no mercado livre. Na certa, quem acha que isso é possível não conhece o quão acirrada é a concorrência no livre mercado. O empresário não pode descansar. O empresário está sempre brigando para manter o seu lucro. Afinal, num livre mercado, os lucros tendem a zero. Então, ele não pode se dar o luxo de destruir a loja da Dona Clotilde. A não ser que ele resolva destruir a loja da Dona Clotilde aqui, a da Dona Josefina ali. Então, ele vai destruir várias lojinhas em várias localidades. Com isso, ele vai realmente depredar o seu próprio capital a troco do quê? Se a loja da Dona Clotilde é tão localzinha assim, por que ele simplesmente se daria o trabalho? Por que ele se daria ao risco? Além disso, vejam o que pode acontecer. Se uma grande rede precisa vender abaixo do preço para vencer o da Dona Clotilde, ou seja, precisa vender a preços subsidiados para o consumidor, nós devemos lembrar que enquanto todo esse processo ocorre, o consumidor está sendo subsidiado, né? Fica muito claro para qualquer investidor que as operações de uma loja mais local são naturalmente mais sustentáveis, já que o concorrente está depredando o próprio capital com medo da concorrência da loja mais local.
Fica claro, portanto, que esse investidor estaria lucrando no longo prazo se ele investisse, se ele mantivesse as operações da loja mais local, já que provavelmente ela vai vencer a concorrência naturalmente simplesmente por ser mais local. Ela já tem uma diferenciação que fica clara pelo simples fato de que o dumping seria necessário para vencê-la. Então o fluxo de investimentos na operação dessa loja local no longo prazo, que teria muito mais retorno do que investir numa rede que está depredando seu próprio capital, tornaria o dumping insustentável. No médio prazo, até eu diria. E tem uma outra coisa. A grande rede que está praticando dumping está queimando capital. A taxa com a qual ela queima esse capital aumenta com o market share. Então ela cai numa armadilha. Ah, vou praticar dumping para aumentar o meu market share. Muito bem. Só que quanto mais você aumentar o seu market share, mais você está perdendo. Porque ao invés de lucro por unidade vendida, você vai ter prejuízo por unidade vendida. Então ela vai se desmoronar em si própria. Aonde, demônios, que isso seria sustentável no livre mercado? Os caras nunca trabalharam na vida para falar um negócio desse. Agora vamos supor que a lojinha local realmente vá à falência por causa do dumping. Vamos imaginar o cenário mais absurdo possível. Muito bem, eles torram o seu fluxo de caixa, eles saem do mercado, mas todo o maquinário tá lá. A loja física tá lá. Tá tudo lá. Então fica muito fácil para um concorrente adquirir esse capital a baixo custo. Então o custo de capital para entrada nesse mercado vai estar muito baixo. A concorrência só está sendo facilitada. Então, uma empresa que praticar dumping, ela vai estar plantando as sementes da sua própria destruição. Porque fica claro, então, que basta ter um pouquinho mais de capital para você vencê-los de uma maneira muito fácil, durando mais na guerra de preços do que eles. A empresa que começa a praticar o dumping vai atrair investimentos na concorrência para usar aquele capital físico que não está sendo destruído, está apenas sendo desprovido de capital de giro, de fluxo de caixa, está lançando um sinal no mercado de que aquele capital a baixo custo está perfeitinho para entrar um concorrente ali. Então não adianta, não é sustentável no livre mercado. Simplesmente pegue o seu dinheiro e reinvista nas suas operações para tentar baratear o seu produto através de economia de escala, através de tecnologia. Assim você vai poder baixar os preços de forma sustentável. De outra forma você vai ser destruído. A não ser que o governo venha encher o saco e atrapalhar. Aí se o governo atrapalha o seu concorrente com regulação ou te subsidia, aí sim você vai ter esse cenário de pesadelo. Mas só se o governo entrar no meio. Bom, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante. Bom, se alguém defender o dumping depois dessa... Bom, boa noite aí para quem mandou boa noite. Tem um monte de comentário idiota aqui pedindo para ser bloqueado. Paciência aqui que tô vendo se tem alguma pergunta interessante e infelizmente tem poucas. Bom, numa próxima live eu posso falar a respeito do contrário, né? Ou posso falar agora também. Quando o governo te impede de vender acima dos preços de mercado, te acusando de preços abusivos. Isso acontece, por exemplo, em caso de desastres naturais. Então, por exemplo, tem um desastre natural e, obviamente, o preço dos medicamentos, o preço da água, o preço dos mantimentos vai subir. Aí o governo, pagando de bonzinho, falso bonzinho, vai falar que é absurdo, a população passando sede, passando necessidade, os caras vendendo a preços abusivos, ora. Esses preços altos refletem a escassez desses produtos por causa do desastre natural. Aumentou a demanda e diminuiu a oferta. Se não tiver uma subida de preços, aí sim que as pessoas vão morrer mesmo de sede, porque todos esses produtos vão desaparecer do mercado. Água. Além disso, os preços altos incentivam novos ofertantes a chegarem no lugar. Por exemplo, você tem um furacão como Katrina, lá em Nova Orleans, isso aconteceu mesmo, New Orleans. Acontece, e os preços sobem, há um incentivo financeiro para que as pessoas tragam mantimentos de outras regiões e tenham uma margem de lucro esperada ali, vendendo os produtos na região que foi afetada pelo desastre natural. É simples. De outra forma, o controle de preços seria
causaria mais escassez. As pessoas não tenderiam a racionar o seu consumo, elas tenderiam a consumir rápido. Então, olha como seria anti-humanitário obrigar o ofertante a reduzir os seus preços. As pessoas mais rápidas, mais ágeis, com melhores contatos políticos, sei lá, que tipo de aptidão elas têm, aquelas que chegassem mais rápido no produto, ganhariam. Elas consumiriam rápido e todo o resto morreria de sede. Ao passo que, se o preço aumentar, haverá um comportamento racionador das pessoas na região atingida pelo desastre. Então há mais chance de ter para todo mundo. Sem falar no incentivo para a oferta. Então o cara que fala, ai, desastre humanitário e os caras vendendo a preço alto, vamos forçar eles a baixar o preço. Tem que bater num cara desse. Tem que dar muita porrada num cara desse. Eu não me lembro se era Marcos Túlio Cícero ou Sêneca, que inclusive criou esse cenário hipotético muito usado na discussão de dilemas éticos, sobre uma cidade que estava afetada por fome, e um mercador que estava no caminho ouviu falar que a cidade estava afetada pela fome e resolveu aumentar os seus preços. Isso seria ético? E a resposta é que sim, seria. Porque com isso ele sinaliza para o mercado que aquela cidade está passando fome, então vão vir mais mercadores. Incentiva também as pessoas a racionarem o seu consumo de comida. Então essa discussão é bem antiga. Além disso, ninguém é obrigado a ofertar nada. Logo, se o governo obriga você a ofertar por um preço baixo, o que ele está fazendo na prática é obrigar você a ofertar o que é escravidão. Controle de preços não passa de escravidão. Só que é uma escravidão extremamente danosa para a economia ainda por cima, né? Bom, eu tô lendo as perguntas aqui. Infelizmente não tem nenhuma pergunta que presta. Ou se tem, eu tô pulando aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique, como diria o guru do Himalaia, enfadonho. Bom, como não tem nenhuma pergunta que presta, eu vou terminar o vídeo com uma piada. Conta-se que na União Soviética tinha 3 caras presos numa prisão em Moscou. Aí um deles pergunta, e aí, por que vocês estão presos? Por que vocês estão nessa aqui? Não, porque eu trabalho numa fábrica do governo, para os planos quinquenais, e eu chegava atrasado e estavam me acusando de trair a revolução e trair o proletário. E você? Não, é que eu chegava adiantado e me acusaram de sabotagem industrial. Ah, é? E você? Não, eu chegava exatamente no horário e me acusaram de ter um relógio ocidental. Só que aí que tá. No Ocidente a coisa é mais assustadora, porque tinha 3 caras numa prisão em Washington também. Aí um deles pergunta, e aí, por que você está preso? Não, porque eu vendi acima do preço de mercado e me acusaram de preço abusivo. E você? Não, eu vendi abaixo do preço de mercado e me acusaram de dumping. E você? Eu vendi exatamente no preço de mercado e me acusaram de cartel. Então, para você ver, o socialismo no Ocidente é mais assustador que o socialismo soviético. Um abraço. E beijo pras meninas. E boa noite também, que eu vou dormir.